está presente, todos o adoremos, com respeito nos prostremos. Deus está conosco, tudo em nós se cale, Deus a nossas almas fale. Quem ouvir ou sentir, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Deus está presente, querubins prostrados, são-lhe servos consagrados. Santo, 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 vem cantando em hino todo exército divino. Ó Senhor, com fervor, nós também cantamos, gratos te exaltamos. Pai benigno e santo, posso eu exaltar-te e em espírito adorar-te. Possa eu com os anjos ver-te onipotente e adorar-te reverente. Teu Senhor, com amor e com humildade, faça o que te agrade. Tome em mim morada, que o santificado seja templo a ti sagrado. Vem iluminar-me, vem com alegria, sempre te honre em noite e dia. E Senhor, onde for, veja-te presente, Deus onipotente. Amém. Bom dia, estamos novamente aqui no nosso programa Sintonia com a Alma, eu e meu amigo Rafael, nesse momento para estar junto com vocês, um momento de reflexão, um momento para ouvir boas músicas, e a gente está em sintonia com o nosso coração. Podemos estar online, mas estamos juntos, conectados, e a gente quer transmitir uma palavra, transmitir uma reflexão, um desafio, um olhar daquilo também que Deus tem falado ao nosso coração. E já ouvimos a música, o prelúdio, Deus está presente. É um hino clássico que nos fala dessa realidade de Deus, né, Rafael? Sim. Que Ele está presente em nós, entre nós. E nós temos a certeza de que, mesmo que virtualmente, a presença de Deus está aí com você, na sua casa, onde você está assistindo, e também aqui conosco. Amém. E nós vamos ouvir mais uma música, Rafael, né? Isso aí. E tem agora um momento a gente também ser ministrado aí pela música. Qual música nós vamos ouvir? Reina sobre nós. Reina sobre nós.
no nome santo de Jesus. Cantamos nossa redenção, a Ele erguemos nossa voz, cada palavra de oração, e celebrando a salvação. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo que nos faz viver, seu sopro aquece o louvor que entregamos a seus pés, clamando o nome do Senhor, a nossa salvação. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Reina sobre nós é um hino, para mim, pessoalmente marcante. Nós cantávamos muito lá na Redentor esse hino, Rafael. Sim, é do Marcel, né? Do Marcel, Isso, ele é o exatamente. compositor. E aí nos cultos a gente sempre tinha Te esse traz hino. boas memórias afetivas. Boas memórias. Que legal. Falando em boas memórias, nesses últimos dias eu conversei com um casal que está se preparando para casar agora em junho. Certo. E aí eu estava conversando com eles sobre a cerimônia, falamos também sobre a caminhada deles enquanto casal, como é que eles se conheceram, quais são as características, né, de cada um, para também poder conhecer e ter uma palavra mais pessoal na Sim. cerimônia, né? Sim. E aí, um detalhe do que a gente conversou foi sobre os votos. Os votos que são feitos no casamento. E eu disse para eles que normalmente são 3 tipos de votos que podem ser feitos. O primeiro, que é o mais clássico, é quando o pastor chega e diz para o noivo: você aceita a noiva como tua esposa e prometes amá-la, e diz para a noiva: você aceita o noivo, e os dois respondem sim. Sim. Né? Às vezes tem um sim baixinho, mas Às vezes tem um sim com auxílio de Deus, em Isso, alguns momentos. Né? E alguns sim bem empolgado, né? E Exatamente. você percebe pelo sim a empolgação É verdade. Ou o nervoso do o dia, nervosismo, né? exatamente. Uma outra forma de fazer esse voto é quando o pastor vai repetindo e o noivo e a noiva vão também dizendo, né? Sim. Eu aceito como legítimo esposo ou legítimo esposo e assim vai. E a terceira forma é votos livres, que cada um escreve e diz conforme o seu coração e tal. E aí esse casal optou em fazer votos livres, que eu acho muito legal. Aliás, Rafael, como é que foi os votos do seu casamento? Olha, faz algum tempo já que eu casei, né? Estamos 13 anos juntos, mas foi daquela segunda forma que você falou ali. Na época, pastor Oswald, né?
Ele falava e a gente repetia e no final ele perguntava, né? Sim. E Com a o gente auxílio de respondia. Deus. Exatamente. Com o E auxílio como de é que foi o Deus. seu sim? Foi firme porque estamos juntos até hoje, né? Boa. A Então, Carla está está assistindo. assistindo. Rendeu 2 frutos, 2 filhos, né? O Aham. Samuel e o Bernardo. Mas é um momento importante da vida do casal, né? Eu diria que é decisivo, Decisivo. tá? Muito bem. Essa palavra deixa eu segurar aqui, porque independente da forma do voto, seja o simples sim, ou a repetição, ou o voto livre, Dietrich Bonhoeffer, certa vez ele escreveu para sua sobrinha que iria casar, e ele estava na prisão e ele Sim. ficou impossibilitado de ir ao casamento, e ele escreveu para sua sobrinha o seguinte: vai chegar um momento em que do casamento e da história de vocês, que serão os votos que vão segurar o relacionamento de vocês. Interessante isso. Por que será que Dietrich Bonhoeffer disse isso, né? Porque os votos, Rafael, eu acredito que ele tem um valor simbólico, um valor que resgata o sentido do relacionamento, o sentido de, por exemplo, de um casal estar juntos e permanecer juntos. Sim. O voto é aquela lembrança de que você um dia chegou perante Deus numa comunidade, né, junto a outras pessoas, com familiares e amigos, e você se comprometeu, né, a cuidar, a amar, a zelar por aquela pessoa. E lembrar desse voto parece que resgata um sentido de que você está dizendo, não, foi com essa pessoa que eu decidi e eu quero permanecer, quero caminhar, mesmo que tenhamos dificuldades, mesmo que tenhamos diferenças, mesmo que a vida não é tão simples, ela é complexa, mas nesse sentido, Dietrich Bonhoeffer está dizendo, os votos resgatam e dão um sentido para que eles permaneçam. Porque essa ideia de que também é o amor que vai, né? Depende muito do que se entende de amor. Porque às vezes esse amor é entendido de forma apaixonada e paixão passa. Passa. Paixão passa. Eu lembro os meus avós, falecidos avós, tenho eles como um exemplo de casal, tá? Porque eles viveram mais de 50 anos juntos. E você sabe que, não cheguei lá ainda, né? Mas tem uma determinada idade da vida, quando Deus permite você chegar até lá, que o que sobra, né, são os votos e o diálogo. Exatamente. O que construíram juntos, né? E eu lembro que eles, toda tarde, eles sentavam na varanda e conversavam. Ficavam pelo menos 1 hora conversando. E aquilo para eles era o momento que eles tinham, sabe? Então eu vejo assim que esses votos, esse diálogo é o que une esse casal, porque ali eles os filhos já tinham casado, já tinham netos, estavam os dois novamente ali, começaram os dois, né? E novamente estavam os dois ali, e sempre de mãos dadas, assim, eu tenho com muito carinho essa lembrança. Nossa, uma lembrança, um legado muito bonito isso, né? E é show isso. E é interessante, Rafael, porque né, esse exemplo que você traz dos teus avós, você falou em diálogo, falou em comunicação, e de fato o relacionamento se constrói dialogando. E quando não há diálogo, quando não há troca, quando não há um ouvir empático, quando você não se coloca no lugar do outro, né? Dificilmente uma relação ela dura por muito tempo. Verdade. Porque, assim como no casamento, existem outros votos, né? Por exemplo, o voto de batismo. Quando os pais trazem seus filhos para serem batizados, ali os pais e os padrinhos também se comprometem de educar, de ensinar, de encaminhar a criança, trazê-la, né, à igreja. E muitos desses pais e padrinhos fazem o voto naquele momento, assume, diz sim com o auxílio de Deus, mas o que a gente percebe é que poucos, de fato, cumprem compromisso, de fato, né? Com esse voto. Então, eu acredito, Rafael, que a gente vive cada vez mais numa sociedade onde as pessoas não querem se comprometer.
as pessoas elas não querem se comprometer com a outra, elas não querem se comprometer consigo mesmo, elas não querem se comprometer com a vida de forma geral. Porque Bauman fala isso, um filósofo polonês, não sei se você já ouviu, leu alguma coisa sobre ele fala da sociedade líquida, né? Sim, a modernidade. Dos relacionamentos líquidos. Exato. Então ele diz que as pessoas anseiam por relacionamentos, elas querem relacionamentos, elas querem se relacionar, elas sentem necessidade disso, mas elas não querem se comprometer. Uhum. Elas querem se relacionar até o momento, vamos ficar enquanto for prazeroso, enquanto for bom para cada um. Se não for bom, cada um pega a sua trouxa e vai embora. Sim. E é interessante como a gente escuta isso de forma assim natural. As pessoas elas se relacionam pensando nessa liquidez, desse jeito. E aí vem as dificuldades, vem os problemas e elas não conseguem lidar e vamos tocar o barco, vamos mudar. Então, esse é o tom que eu percebo que hoje as pessoas cada vez mais elas estão líquidas nesse sentido, né? Sim, Que não sim, querem entendo. compromisso. E aí os votos, eles nos ajudam a lembrar disso. Não, peraí, você fez um voto, você tem um compromisso selado. Ele não pode ser banalizado, ele não pode ser líquido, né? De alguma forma precisa ser trazido isso para uma reflexão e coerência daquilo que você, pelo menos, assumiu. Sim. Isso não quer dizer que você tenha que estar num relacionamento abusivo, num relacionamento que é violento, num relacionamento que te cause, né, problemas no sentido até de vida, né, Sim, sim. que tira de você a tua dignidade, o teu valor. Não, também vamos também vamos entender e perceber que às vezes alguns Cada caso é um relacionamentos, caso, né? exatamente. Mas de forma geral, essa coisa assim que por qualquer coisa a gente já corta, por qualquer coisa a gente abandona, por qualquer coisa a gente já não está disposto a caminhar a segunda milha, não está disposto a lutar, parece que isso é um tom pós-moderno e que a gente percebe isso nas relações, né? E essa questão de votos que eu citei, do casamento, do batismo, eu lembro também dos votos que a gente faz profissionalmente. Por exemplo, eu fiz voto, né, quando fui ordenado pastor, Sim. a pregar a palavra diante de Deus e ter um compromisso com as pessoas de pregar essa palavra, de viver a coerência da palavra. Sim. E você sabe, Rafael, que são essas palavras no voto que a gente assume, que lá na minha ordenação, isso sempre Deus me resgata e me faz perceber, eu fui chamado, fui vocacionado por Deus a ser pastor. Assim acredito que um médico, assim acredito que outras profissões que fazem o seu juramento, fazem o seu voto de que vão cuidar da vida, zelar pela vida, que vão dar o melhor de si, que vão, usar do seu chamado, da sua profissão para o bem, isso é um resgate. Então eu trago essa reflexão para a gente muitas vezes também cuidar com nossas palavras. E é interessante que Jesus também disse isso, né, de que o nosso sim seja sim e o não seja não. Verdade. Eu fui criado pelos meus pais de que a palavra tem um valor tremendo. De que se você diz algo, né, você procura honrar. Sim. Nem que você tenha perda disso, mas de alguma forma, se você prometeu, se você se comprometeu, você precisa honrar, né? E eu sinto falta cada vez mais de pessoas que levem a sério aquilo que elas prometem. É verdade. Então há muitas promessas, as pessoas prometem muitas coisas e poucas são levadas a sério. E nesse sentido, Jesus nos alerta a isso, de que o nosso sim precisa ser sim, e o nosso não precisa ser não, e por isso é preciso ter cuidado até com aquilo que a gente promete. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então, às vezes, é melhor a pessoa nem se comprometer,
Porque quando ela se compromete, ela envolve outras pessoas, né? E isso cria vínculos, e isso precisa ser levado a sério, Sim. né? E nesse sentido, nossas palavras hoje nessa sociedade líquida, elas estão cada vez mais desacreditadas. Então, você diz assim, as palavras são ditas ao vento. As pessoas dizem, as palavras são ditas ao vento. Mas o que de fato então você leva a sério? O que de fato que a gente escuta, a gente pode dizer, não, eu escutei, não preciso de ninguém aqui estar assinando, porque isso que você está dizendo tem valor, tem significado, é honrado. Né? E aí, nesse sentido, uma outra palavra de Jesus, Rafael, é aquela que ele diz que a boca fala Do que o coração está cheio. do que o coração está cheio. Então, se no nosso coração há um caráter de honrar, de se comprometer, de valorizar, nossas palavras vão ser cuidadosas, porque quando a gente prometer, a gente vai dar o melhor de si e vai querer fazer aquilo cumprir, né? E não vai soltar aos ventos como se fossem palavras frívolas, que inclusive Paulo diz isso, que uma das coisas das pessoas sem ação do Espírito é quando as palavras são frívolas, elas são tolas, são soltas, e essas palavras não edificam, elas não constroem, né? Então se fala muito e pouco se aproveita. Eu acho que hoje a gente vive um mundo de muitas palavras, de muitas informações, né? E às vezes não precisa nem sair dos lábios, mas é nas redes sociais. Mas ficou mais fácil, Ficou né? mais fácil, você digita, você escreve, você manda lá. Então tem muita palavra solta, só que quem sustenta, quem leva a sério? Então o cuidado hoje é com aquilo que a gente promete, com aquilo que a gente se compromete. Né? De alguma forma a gente precisa levar a sério, honrar isso. E aí também me ocorre uma palavra lá do Antigo Testamento, de Josué, quando ele esteve diante de uma situação em que ele teria que escolher servir a Deus ou servir aos deuses. E aí Josué fez aquela célebre declaração, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E Josué assumiu esse compromisso, ele honrou. Ele podia muito bem ter entrado na onda, ele podia muito bem ter entrado naquele momento, seguir outros deuses, porque era uma pressão sobre isso, ele diz, não, eu vou ser contra a cultura, né? Eu vou decidir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é compromisso, que de alguma forma nós como cristãos também precisamos assumir. Tem o seu preço? Tem. Tem a sua dedicação? Tem. Porque não tem compromisso sem preço. Sim. Não tem dedicação que você não tenha que abrir mão. Quem quer abraçar o mundo inteiro perde a alma, Jesus disse. Quem quer abraçar tanta coisa se perde. Então, a gente tem que aprender a abraçar aquilo e acolher aquilo que de fato é importante, aquilo que nos dignifica, aquilo que é nossa identidade, aquilo que nos envolve e nos faz ser pessoas dignas. É isso que nós precisamos, no meio de tantas decisões e escolhas que temos, escolher o caminho de Deus, o caminho de Jesus, que traz com isso compromisso de viver uma vida em obediência, uma vida voltada para Ele, que de alguma forma você vai ter que abrir mão de outras coisas. Né? Quem não está disposto a abrir mão de certas coisas não tem como seguir o caminho de Jesus. Jesus mesmo disse isso. Sim. Né? Quem quiser me seguir vai ter que negar, vai ter que renunciar. Então, para ir concluindo a reflexão, que a gente começou dos votos do casamento, cuidemos com que aquilo que a gente promete e com que nós nos comprometemos. É importante nós prometermos, mas a gente precisa saber muito bem aquilo que a gente diz. Sim. E principalmente quando você faz isso diante de Deus. Por isso eu penso
de tantos votos que às vezes aqui no altar são ditos, seja no casamento, num batismo, seja no momento que você assume perante Deus, quando assume uma liderança, diz, olha, eu vou servir a Deus, e aí você não leva a sério isso, você não leva com excelência, você faz de qualquer jeito. Não, não pode ser assim. Numa sociedade líquida isso funciona, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus a gente precisa carregar no coração, a gente precisa viver, a gente precisa pagar o preço, a gente precisa estar disposto a fazer o melhor e dar o melhor de nós para que aquilo que a gente se comprometeu aconteça. Amém. Então pensemos muito bem e que Deus trabalhe em nosso coração nessa semana e quem sabe alguns votos eu quero desafiar você a renovar. Talvez os votos precisam ser renovados, Rafael. Verdade. Votos de casamentos, né? Precisam ser renovados. Às vezes você chegar em casa e chegar e dizer, olha, eu quero renovar aquilo que eu disse para você. Está valendo o que eu disse para você. Eu continuo te amando e estando ao teu lado. Talvez alguns pais precisam renovar os seus votos de batismo com seus filhos. Olha, eu quero renovar os votos que eu lá trouxe você e disse que iria acompanhar e educar. Eu quero renovar esses votos. Talvez um voto com um amigo, com uma pessoa amiga que você disse, olha, eu estarei contigo, eu vou te ajudar. Quem sabe a gente precisa renovar esses votos. A gente precisa trazer a nossa memória e valorizar e respeitar aquilo que um dia lá no passado a gente se comprometeu. Sim. Né? Que Deus nos abençoe e também nos permita renovar votos. Amém. Amém. Vamos ouvir mais uma música, Rafael? Vamos sim. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como um metal ou símbolo que retine. Nada serei, sim, nada serei, se eu não tiver amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé que transforme montes, nada serei, sim, nada serei, se eu não tiver amor. Nada serei, sim, nada serei, se eu não tiver amor. Esse hino, Rafael, é a palavra do Paulo, 1 Coríntios 13, né? Sim, exatamente. E tem tudo a ver com essa questão do compromisso, onde não há amor, não tem esse compromisso, É verdade. essa fidelidade, né? É verdade. E hoje à noite nós temos o nosso encontro de espiritualidade e música. Isso, Então, exatamente. Rafael, faça o convite agora Hoje à pro nosso... noite, então, né, nós vamos ter a espiritualidade e música. Nós vamos ter aí um duo que está liderado pela nossa amiga Vanessa Kaiser, aqui da comunidade da Paz, né, que vai estar aí conosco nesse dia. E tenho certeza que vai ser um momento muito, muito abençoado, como tem sido todos esses espiritualidades e música. E convidamos você, né, que está aí nos assistindo, venha também presencialmente para a paróquia
esse Espiritualidade de Música não é gravado, né, pastor? Não é gravado, Então, tem que ser presencialmente, tem que vir. ser presencialmente. Então, você vai presenciar isso realmente somente se você vier aqui. Exatamente. É um ambiente totalmente, né, voltado para esse convite à oração, à reflexão e ouvir boas músicas. Então, hoje à noite, é o nosso encontro de espiritualidade de música. Quero encerrar o nosso programa Sintonia com a Alma em oração. Amém. Então, vamos orar e convido você também, nesse momento, estar em oração, conectado, para que a gente possa, diante de Deus, também pedir que Ele renove em nosso coração aquilo que diante dele um dia já nos comprometemos. Senhor, obrigado porque o que tu prometes, tu cumpres. A tua aliança conosco é fiel e verdadeira. E tu tens feito uma aliança através do teu Filho Jesus Cristo. Uma aliança de amor, de perdão, que nos justifica, que nos salva. E podemos descansar e confiar porque as tuas promessas são verdadeiras. Também nos ajude, Senhor, para que nossas promessas, elas também sejam coerentes e que possamos nos comprometer com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que edifica e dignifica a nossa vida e a vida do outro. Eu quero pedir de forma especial, abençoe as famílias que estão nesse momento nos acompanhando, que a tua luz esteja brilhando, Senhor, em seus lares, em seus corações. Ilumine também o nosso país, os seus governantes, nossa população. Ilumine, Senhor, nossa igreja, as igrejas que de alguma forma pregam o teu evangelho, que nós tenhamos sempre a iluminação do teu Espírito, para que a tua palavra fiel e verdadeira seja anunciada. E nos conceda uma semana abençoada em ti. Que tenhamos a ação do teu Espírito nos guardando, nos iluminando e nos surpreendendo. E tudo mais nós entregamos na oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu quero desejar a bênção de Deus para você, para sua família, que você tenha uma semana muito abençoada, com muita graça e muita presença de Deus. E o nosso último hino nos fala desta bênção, né, Rafael? Isso, bênçãos virão sobre ti. Amém. Então, até o nosso próximo encontro. Domingo que vem é domingo de Pentecostes e nós teremos aqui também um culto especial na comunidade dos apóstolos, um culto paroquial. Venha estar presente às 10 horas no nosso culto Pentecostes e logo após um almoço comunitário. Se você quiser almoçar, reserve já o seu cartão, você e sua família, durante a semana. Um abraço e até lá. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão quando ouvires a voz do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair.